Se você tem uma grande ânsia para casar ou se relacionar, tome muito cuidado. No vídeo de hoje eu vou te falar o porquê. Alguns dias atrás, eu parei para me refletir acerca disso. Qual foi o ponto crucial que me chamou a atenção para refletir sobre isso? Durante eu mexendo nas redes sociais, somente no Instagram, começou a aparecer algumas publicações com relação a relacionamento e algumas publicações eu curti e eu tenho tem pessoas que me seguem, somente tem mulheres que me seguem. E nisso eu notei algo no perfil de uma pessoa que me segue. Essa pessoa tem cerca de 30 anos por aí. E todo post que se trata sobre relacionamento, essa pessoa, existe uma curtida dessa pessoa. Aí eu comecei a refletir sobre isso, sobre essa questão de ânsia de querer se relacionar. Não estou dizendo que talvez seja o caso dessa pessoa, mas é o que aparenta. Uma pessoa que é muito desejosa para entrar em um relacionamento, ela pode acabar, vamos se dizer, entrando numa furada. Somente, vou falar particularmente pro lado de mulheres. Geralmente as mulheres têm mais esse perfil, né? Eu acredito que o primeiro ponto que devemos analisar sobre esse assunto é que geralmente a pessoa ela não quer casar por amor. Vou te falar o porquê. Ou é simplesmente por um vazio emocional, para preencher um vazio emocional, vazio familiar, vazio de solidão, porque às vezes a pessoa se sente tão solitária que ela anseia, ela sonha, ela cria uma imaginação de estar no relacionamento. Ou seja, motivos errados. O primeiro ponto que nós devemos analisar é a motivação. Porque, vamos ser sinceros, nós seres humanos nós somos muito levados por motivações. Muitas das vezes nós temos o desejo certo, muitas vezes o porquê certo, o porquê muitas das vezes a pessoa tá certa, ela dá uma explicação, não, é porque eu quero entrar em um relacionamento, eu quero casar porque eu quero fazer alguém feliz e eu quero ser feliz. Só que a motivação que leva ela a querer isso, a escolher isso, está completamente errado. Então, o primeiro ponto que nós devemos analisar é a motivação. Qual é a motivação do coração da pessoa? Para poder identificar se isso realmente é saudável. Eu vou te dar mais um exemplo aqui sobre a motivação e o porquê das decisões corretas. Qual que é a diferença? Certa vez eu estava conversando com um amigo meu e ele tinha acabado de entrar em um relacionamento. E ele chegou a perguntar para mim o que eu achava disso e tal, que estava tendo um conflito entre a família dele, enfim. E eu respondi para ele. Falei assim, cara, o primeiro ponto que você deve analisar é quais são as suas motivações e o porquê que você está fazendo essa decisão. Para e pense. Muitas das vezes a gente tem o porque tá certo. Não, eu vou me relacionar por conta que eu tenho que evoluir, eu quero ser feliz, eu quero fazer alguém feliz. Só que a motivação, muitas vezes, que te leva a você entrar em um relacionamento pode estar errada. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei dele. Muitas das vezes tem gente que tem um porquê de entrar em um relacionamento, é porque quer sair da casa dos pais. A pessoa muitas vezes se sente tão oprimida dentro da casa dos pais, ela quer ser livre, ela quer buscar novos horizontes. E ela não para analisar muito aonde que ela está entrando. Às vezes até a decisão correta, mas a motivação que a pessoa quer sair do lugar leva ela a fazer uma decisão errada, porque ela quer fugir. Ela quer fugir de algo que muitas vezes ela precisa resolver ou que ela talvez poderia esperar um pouco, analisar um pouco. Eu falo isso porque eu já tive meio que exemplo na minha família. Tem gente que muitas vezes entra em um relacionamento justamente para sair de casa, justamente para se livrar do domínio dos pais. Ou seja, a motivação é errada, e muitas vezes essa motivação leva a pessoa a um fracasso. O relacionamento não dá certo,
Enfim, tem várias causas que acontece isso. E é por esse motivo que eu falo, casamento não resolve problemas. Então é algo muito perigoso quando a pessoa chega a imaginar que casamento vai resolver todos os problemas da vida dela. Só para você ter ideia, pode ainda mais agravar os problemas que você tem. Pode ser problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas espirituais. Tudo isso pode agravar dentro de um casamento. Se você não tiver muitas das vezes curado. Então tem gente que eu observo assim que acaba errando, acaba fracassando, justamente por isso, por ter essa mentalidade, por ter esse pensamento, achando que o casamento, sabe, vai me livrar de vários problemas, eu vou sair da casa dos meus pais, a minha mãe, meu pai vai parar de encher o meu saco, enfim, várias coisas. E tem muita gente que confunde desejo com propósito. Observa outras pessoas casando, outras pessoas construindo família, conquistando e tudo. Aí a pessoa, tipo, que fica se comparando. Nossa, eu tô ficando para trás e eu preciso me relacionar, eu preciso casar, porque todos os meus amigos já têm filhos e eu vou ficar para titio, eu vou ficar para titia. Esse é o grande dilema, somente da pessoa que já está acima dos 30 anos de idade. Quando uma pessoa ela tem uma grande ânsia para casar, ela começa a criar várias fantasias. E aí tem um perigo muito grande. Eu vou te contar sobre algo. Certa vez eu estava refletindo sobre essa questão de. Hoje está muito em alta pessoas ensinando sobre relacionamento. Somente eu falar aqui com as mulheres, do lado feminino. Com essa questão de, descubra o seu propósito, descubra quem você é. Cara, isso é bom. Mas até que certo ponto isso é bom. Porque hoje você vê, somente acompanha algumas mulheres, a pessoa, ela sempre está em busca de autoconhecimento. Esse autoconhecimento nunca acaba, sabe? E hoje, por esse crescimento elevado tão grande de ensinamento sobre autoconhecimento, sobre mulher virtuosa, mulher feminina, que futuramente talvez eu consiga falar um pouco desse assunto, cara, tá virando algo muito estranho, sinistro. Eu falo isso porque certa vez eu tenho uma amiga, de outras pessoas também, e ao conversar com ela sobre relacionamento, aquilo de fato começou a me incomodar, por conta que eu fiz a seguinte pergunta para ela: mas o que você busca em um homem? E a pessoa descreveu para mim algo que geral parecia não ser dela, sabe? Quando alguém é natural, é sincero, mas como se ela pegasse algo compilado e reproduzisse. E é isso que eu vejo hoje na internet, muitas mulheres reproduzindo falas de coaches, de pessoas que ensinam na internet, mas que geralmente não é algo que está no interior delas, nos íntimos delas. Ah, não, porque eu quero um marido provedor, porque eu quero um homem assim, eu quero um homem que me trate bem. Não estou dizendo que isso é errado. Não me interprete mal, isso é correto. Porém, você tem que analisar o porquê que você está falando isso. Se é simplesmente porque você viu a outra pessoa falando e você está apenas reproduzindo, e às vezes aquilo que você está falando não é realmente aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que está dentro do seu coração. Você pode estar falando isso da boca para fora. Você acaba agindo, tendo atitudes totalmente diferentes daquilo que você está falando. E ao identificar isso, aquilo ali começou a me incomodar, porque tem tanta gente buscando autoconhecimento e as coisas estão só piorando, está só se agravando. E eu repito, não é que buscar autoconhecimento é errado, como eu já falei anteriormente, cara, você tem que se tratar, tem que se tratar dos seus traumas, se você quer entrar em um relacionamento, tudo isso é bom, é ótimo. Porém, contudo, entretanto, tudo que é de forma excessiva
acaba prejudicando. Então, se você tem desejo, ânsia para se relacionar, calma, fica tranquilo. Segue a sua vida, segue trabalhando, trabalhando em você. Segue a vida, sabe? A vida natural. Eu acredito muito assim. Que, principalmente hoje, às vezes a gente enfrenta cobranças de pessoas que estão à nossa volta, pessoas que muitas vezes até querem ver a gente bem. Fala assim, não, mas por que você não é casado? Por que você não namora? Por que você não se relaciona? E tudo. E muitas vezes a gente vai ficando ansioso. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito que existe um tempo certo para todas as coisas. E se existe um tempo certo para todas as coisas, obviamente futuramente vai acontecer. Não estou dizendo que você vai ficar isento de ficar ansioso. Você vai muitas vezes ficar ansioso, mas você não deve potencializar essa ansiedade. É poder canalizar essa ansiedade, essa energia em outras coisas. E provavelmente a hora certa vai chegar. Muitas das vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, não é o tempo. Não sei se você acredita em Deus ou no universo, enfim, tudo é uma coisa só. Mas é ter a plena certeza que vai acontecer. E claro, você tem que estar aberto para isso. Eu acredito nisso. Eu acredito dessa forma. Que uma hora há de acontecer. Só basta a gente ir caminhando de forma natural. Vivendo a vida cada dia mais, e as coisas vão se alinhando. Entenda que cada peça vai estar no seu lugar. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém ou dá um like e deixe os comentários. Até mais, tamo junto.